Bem, olá pessoal, tudo bem? Bem, nessa pequena aula de hoje a gente vai falar um pouco sobre determinantes, né? Qual a origem desses determinantes, o que eles significam, o que dá para se fazer com eles, tá ok? Bem, o determinante, a primeira coisa que eu preciso é que eu tenha uma matriz quadrada, ok? Ele tem que, ele exige que seja uma matriz quadrada porque as contas que eu vou fazer com ele vão envolver que eu tenha exatamente o mesmo número de linhas e o mesmo número de colunas, tá? E aí, esse determinante, na verdade, é eu conseguir pegar uma matriz, né, e associar um único número para ela. É como se fosse um RG da matriz, né, como se fosse um CPF da matriz. Ele é um número que eu associo a essa matriz e que ele tem aí alguns significados, né, principalmente relacionado à resolução de sistemas, né, mas ele tem até alguns resultados em geometria analítica, por exemplo, que representam, a gente consegue representar volumes, a gente consegue calcular outros vetores, enfim, você calcular a área, enfim, a gente consegue fazer várias coisas aí com esses determinantes, tá? Bem, a principal nomenclatura dele é eu usar realmente determinante, usar det, né, de uma matriz A. Ou então eu posso colocar ela meio como se fosse em módulo, né? E daí eu calculo o determinante dela, tá? Bem, uma maneira que foi a maneira talvez original assim de pensar no determinante é você pensar ele como uma soma de todas as permutações possíveis de uma matriz quando eu utilizo é, quando eu pego apenas um elemento por linha e por coluna. É como se eu tentasse brincar com todas essas permutações aí, né? Onde eu pego um elemento, um único elemento por linha e um único elemento por coluna e faço esse produto aí. Esse produto ele vai estar associado com um número 1 positivo ou menos 1 negativo. E aí ele vai depender um pouquinho das inversões que a gente vai estar fazendo. Beleza? Bem, vamos tentar pegar essa definição para uma matriz pequena, para uma matriz 2 por 2, tá? Então, se eu pensar aqui numa matriz, na verdade, eu vou até começar diferente, vou começar com uma matriz 1 por 1. Nossa, professor, existe matriz 1 por 1? Sim, na verdade, ela é uma matriz que tem uma linha e uma única coluna, né? Então, ela só tem o elemento A11, tá? Bem, para essa matriz é muito simples. O determinante dela, como ela tem um único número, pode ser o próprio número, né? Então, no caso, é A11. Vai ser o próprio elemento A11, tá? Bem, vamos para uma matriz 2 por 2. Bem, uma matriz 2 por 2, eu vou ter os elementos A11, A12, A21 e A22, certo? Bem, quando eu falo de pegar permutações em que eu pego um elemento numa linha e um elemento por linha e por coluna, eu vou gerar mais ou menos permutações assim. Eu tenho o A11 nessa linha e coluna. Então, agora na próxima linha, eu só tenho o A22. Então, uma das permutações, um dos produtos aqui que eu vou fazer é pegar exatamente o A11 e multiplicar pelo A22. Então, eu tenho A11 vezes A22. Ok? Bem, lembrando ali que pela fórmula que a gente tem, é o somatório, né? Então, eu tenho menos 1 elevado às inversões aqui da minha permutação π, tá? A gente vai ver o que são essas inversões. Bem, a segunda maneira de escolher elementos é o seguinte: se eu escolher o elemento A12, como é que eu escolho um elemento na linha de baixo que não está na mesma coluna que A12? Só pode ser o A21, né? Então eu vou ter esse elemento aqui, A12 vezes A21, certo? E aí eu vou ter menos 1 elevado ao número de inversões aqui. Tá ok? Bem, o que seria essas inversões? Tá? Vamos pensar nas colunas dos elementos, tá? Então, olha só. Aqui eu escolhi o primeiro elemento. Se eu pegar aqui na minha primeira linha, eu escolhi a minha primeira coluna aqui. E se eu pegar o meu
o meu elemento aqui na minha segunda coluna, eu escolhi o 2, tá? Então aqui é como se eu tivesse seguido a ordem. O elemento da primeira linha está na primeira coluna e o elemento da segunda linha está na segunda coluna. Agora, nessa minha segunda opção, o que eu acabei escolhendo? Eu acabei escolhendo o elemento da segunda linha, da primeira linha na segunda coluna, e o elemento da primeira linha na segunda coluna. Então, o que eu tenho aqui é um padrão 2, 1. Tá? Bem, talvez vai ficar melhor se eu escrever desse jeito, né? Eu vou fazer o seguinte, eu vou recopiar esse cara aqui. Tá? E aí, quais são as possibilidades de permutação no meu primeiro elemento? Bem, eu posso fazer, se eu escolher esse cara aqui, eu estou escolhendo esse cara aqui automaticamente, né? E se eu escolher esse segundo cara aqui, para eu não escolher um elemento na mesma linha, na mesma coluna, eu tenho que escolher o A2, 1, tá? Então, aqui, eu vou ter esse termo aqui, tá? Então, eu vou ter A11 vezes A22, ok? E se eu pegar a minha primeira linha, qual que foi a ordem que eu segui das minhas colunas? Então, primeira linha foi o A11, então coluna 1, tá aqui, coluna 1. E depois coluna 2, tá? Então isso daqui seria mais ou menos a ordem das colunas, tá? Ok? Bem, e aqui eu poderia pensar a mesma coisa. Então eu tenho A12 vezes A21. Se eu pensar que eu estou escrevendo esse produto na ordem das linhas, né? Então A12 vem primeiro, depois vem A21, a minha ordem das colunas é 2, 1. Tá? Então esse daqui é a ordem das colunas, tá ok? Bem, quando você olha para o primeiro, você teve alguma inversão? O que seria inversão? Quando um número maior vem antes do menor, tá? Então, eu tive inversão aqui? Não tive inversão. Então, aqui, a quantidade de inversões é 0. E aqui? Aqui, nesse caso, eu já tive uma inversão, né? Porque o 2 vem antes de 1. Então, eu tive uma inversão. Então, aquele menos 1, que multiplica pelo número de inversões, aqui vai estar elevado a 0. E nesse caso aqui vai estar elevado a 1, tá? Bem, vamos então calcular esse determinante. O determinante, então, da matriz A2 por 2, ele vai ser igual. Quando eu tenho menos 1 elevado a 0, né, que é um índice par, eu tenho que ele vale 1. Né? Então, o que eu vou ter ali como final é A1 vezes A2, 2. E aqui eu tenho menos 1 elevado a 1, vai dar menos 1, né? Que multiplicado por esse cara aqui vai dar menos A1, 2 vezes A2, 1. Tá ok? Esse resultado aqui é o mesmo resultado que a gente já está bem acostumado, né? Então, quando a gente tem essa matriz aqui, A2, 1, A2, 2, a gente já está muito acostumado a usar aquele padrão geométrico, né? Em que eu tenho aqui, eu pego a minha diagonal principal, né? Que é o A11 vezes A22 e diminuo da minha diagonal secundária, né? Então eu tenho menos A12 vezes A2, certo? Então, essa regrinha geométrica vem exatamente dessa definição mais pura, digamos assim, mais concreta de determinante, tá? Lembrando que essa determinante aqui vale para qualquer tamanho de matriz, tá? Enquanto que esse caso aqui, de multiplicar a diagonal principal pela secundária, só vale para matriz quadrada. É uma regra específica para matriz de ordem 2 por 2. Ok? Vamos fazer o mesmo processo com uma matriz 3 por 3. Tá? E aí a gente vai chegar nas fórmulas que provavelmente vocês já viram aí no ensino médio. Então eu tenho uma matriz aqui que é A11, A12, A13. A21, A22, A23, A31, A32, A33, tá? Lembre-se que eu tenho que multiplicar elementos que são
Eu tenho que multiplicar elementos que estão sempre um único por linha e um único por coluna, tá? Bem, como que a gente vai fazer isso? Aqui. A minha primeira possibilidade de fazer é o seguinte. Eu posso pegar aqui A1, A22 e A33. Cada um está em uma linha e uma única coluna, certo? Então, deixa eu pegar aqui, deixa eu copiar. Aqui. Eu vou usar ele. Eu vou colar ele mais vezes aqui. Na verdade, eu vou ter um total, a gente vai ter um total de 6 permutações, tá? Então, deixa eu colar aqui, aqui e aqui. Ok? Então, a gente vai ter um total de 6 permutações. A gente sabe isso por causa de combinatória, né? São permutações caóticas aí. Não permutações caóticas. Na verdade, é arranjo mesmo, né? Quais as maneiras que eu pego 1, 2, 3? Bem, então vamos lá. A primeira maneira da gente escolher 3 elementos que estão em linhas diferentes e colunas diferentes é essa daqui, tá? A forma mais tranquila de se fazer, né? Então aqui, que produto que eu vou ter? Eu vou ter A11 vezes A22 vezes A33, tá? Vamos acompanhar a questão das inversões. Quantas inversões foram feitas aqui? Bem, nenhuma, né? Então, eu tenho que o meu elemento de cima está à esquerda do elemento de baixo, está à esquerda do elemento de baixo. Então, a minha quantidade de inversões aqui, ela é zero, tá? Por isso, como é zero, esse cara aqui vai ser positivo. Eu vou estar somando esse cara aqui. Beleza? Bem, agora vamos olhar aqui esse segundo elemento aqui, tá? Deixa eu chegar um pouquinho para cá. Beleza. Bem, se eu escolher A11, eu posso não escolher esses caras desse primeiro jeito que eu fiz. Eu posso escolher o A23 ao invés do A22, e aí eu posso escolher o A32. Posso não. Aí a minha última eu tenho que escolher esse cara, porque ele é a última linha e a última coluna que sobrou. Bem, aqui eu vou ter então A11 vezes A23 vezes A32. Perceba que a minha quantidade de inversões aqui é uma. Por quê? Porque a coluna 3 está vindo antes da coluna 2. Né? Então, como eu tenho uma única inversão, é ímpar, eu vou ter que menos 1 elevado a 1 vai dar negativo aqui. Tá? Bem, eu não tenho mais possibilidade para começar com A11, tá? São essas duas únicas possibilidades que eu tenho. Começando aqui por A12, eu tenho a possibilidade de escolher o A21, depois o A33. Perceba então que eu vou ter A12 vezes A21 vezes A33. Quantas inversões eu tenho aqui? Né, então, deixa eu separar esse cara. Quantas inversões eu tenho? Olha, a coluna 2 está vindo antes da coluna 1, tá? Mas o resto, tranquilo. A coluna 2 vem antes da 3, a coluna 1 vem antes da 3. Então, eu tenho uma única inversão aqui de novo, o que vai tornar esse cara negativo, tá? Bem, agora eu tenho outras formas de escolher. Eu posso escolher, por exemplo, o A12 primeiro, e ao invés de escolher o A21, eu posso escolher o A23 primeiro. E por último, o A31, tá? Então vamos lá. Então eu vou ter o elemento A12 vezes A23 vezes A31. Positivo ou negativo? Vamos analisar o número de inversões, tá? O 2 vem antes do 3, perfeito. O 2 vem depois do 1, eu já tenho uma inversão. Só que o 3 também está vindo antes do 1, então eu tenho duas inversões. Portanto, esse cara vai ser positivo. Desse cara, bem, A12 eu não tenho mais possibilidades, tá? Eu só tenho agora a possibilidade de escolher A13, A21, A32. Isso vai dar A13 da primeira linha, A21 da segunda linha e A32 da terceira linha, tá? Quantas inversões eu tenho? Bem, o 3, ele está vindo antes do 1, né? E o 3 está vindo antes do 2, então isso daí já são duas inversões. O 1 está vindo antes do 2, então está normal.
portanto eu tenho duas inversões, e menos 1 elevado a 2 ao quadrado, né, vai dar 1, que é positivo. Por fim, minha última opção é pegar esse cara, com esse cara, com esse cara. Quando eu tenho isso, eu vou ter A13 vezes A22 vezes A31, tá? Quantas inversões eu vou ter? Bem, olha só, o 3 está vindo antes do 2, uma inversão. O 3 está vindo antes do 1, duas inversões. O 2 está vindo antes do 1, três inversões. Certo? Quando eu tenho menos 1 elevado ao cubo, eu vou ter menos 1. Portanto, esse cara aqui vai ser menos. Tá? Quando eu somar todo esse produto aqui, eu vou ter exatamente a conta do determinante da minha matriz A. Então, o determinante da minha matriz A vai ser, né? Então, eu pego ali a minha diagonal principal, A1 vezes A22 vezes A33, diminuo de A11 vezes, agora eu inverto a ordem, A23 vezes A32, menos, agora se eu escolher o A12 primeiro, eu tenho aqui A21 vezes A33, tá? Que é esse cara aqui, a minha esquerda embaixo, e eu tenho essas três colunas aqui, mais A12 vezes A23 vezes A31, mais A13 vezes A21 vezes A32, menos A13 vezes A22 vezes A31. Tá ok? Então, o determinante da matriz A é calculado por essa conta, tá? Essa conta, geometricamente, provavelmente vocês viram como fazer isso aí em algum lugar, você vai ter isso daqui, tá? Opa, peraí, parece que eu mudei de aula, por voltando. Bem, eu tenho, se eu tiver uma matriz desse jeito, geometricamente falando, eu posso resolver assim, tá? Eu vou, então, copiar minhas duas colunas, minhas duas primeiras colunas. Então, eu copio elas aqui, vou copiar elas de verde. Então, eu tenho A11, A21, A31, A12, A22, A32. Bem, quando eu copio essas duas colunas, eu posso calcular os meus determinantes multiplicando as diagonais, tá? Então, eu tenho aqui essa minha primeira diagonal é exatamente eu pegar esse primeiro termo aqui, tá? Eu vou marcar aqui do lado. Então, deixa eu jogar essa setinha um pouquinho mais para cá, vou jogar esse cara um pouquinho mais à direita, tá? E aí eu vou mostrar cada um aqui. Bem, esse cara aqui é positivo, é 1. Então tá aqui, ele positivo. Quando eu pego A12, multiplico por A23, multiplico por A31, eu vou ter aqui minha segunda permutação. Minha segunda permutação é essa daqui, ó. A12, A23, A31. Então é exatamente esse cara aqui. E quando eu pego essa minha terceira diagonal, eu tenho aqui 3, que vai ser exatamente essa terceira conta positiva. A13, A21, A32. Beleza, pessoal. Bem, vou fazer agora de uma outra cor, os negativos. Vou fazer azul, tá? Para lembrar do frio. Frio, negativo, então eu tenho aqui. Quando eu multiplico A31, A22, A13, esse cara aqui, eu vou chamar ele de conta 4. Eu tenho, se eu pegar multiplicando ao contrário, né? A13, A22, A31, é esse último elemento aqui. Então, tá aqui, nosso elemento 4. Quando eu pego e multiplico esse cara aqui, eu tenho 5. Então, o 5 é A11, A23, A32. Então, tá aqui o 5. E por fim, a minha sexta diagonal aqui é esse cara aqui. Tá ok? Bem, pessoal, então, essa maneira de fazer determinantes de matrizes 3x3, essa forma geométrica que, em geral, a gente aprende como fazer aí,
ensino médio, cursinho, enfim. Essa maneira aqui, ela é baseada nessa questão das permutações. Tá? E é uma maneira simples, né? Porque é geométrica, envolve imagem, desenho e tal, de você calcular uma matriz 3x3, tá? Bem, esse método de permutações, ele é bem custoso, tá? Custoso no sentido que eu falo computacional e na mão mesmo, né? Uma matriz N por N, se eu for realizar esse método de permutações, né? Então eu tenho uma matriz N por N aqui, eu vou ter, se eu for realizar pelo método de permutações, eu tenho N fatorial permutações. Tá? Lembra do fatorial? N vezes N menos 1, N menos 2, até multiplicar por 3, vezes 2, vezes 1. Tá? Igual, na nossa matriz 3 por 3, eu tive 3 fatorial, que é 3 vezes 2 vezes 1, que dão 6 permutações. Certo? Que foi exatamente o que a gente viu, né? São essas 6 permutações. Se eu tivesse, por exemplo, uma matriz 4 por 4, eu chego aqui em 4 fatorial, que dá 24 permutações, tá? Então, perceba, eu estou somando 24 produtos onde eu tenho 4 elementos, né? Então, eu estou somando 24 produtos, 3 por 3. Perdão, 4 por 4. Se você tiver numa matriz maior, numa matriz 10 por 10, perceba que essa conta vai ficar gigante, né? Até porque o n fatorial, se você pegar 10 fatorial aqui, você vai ter... Isso aqui é igual a 3.628.800 permutações. Cada uma dessas permutações envolvem 10 números, tá? Então, são contas muito grandes e que aumenta de uma forma fatorial, né? Então, é bem complicado aí para um computador computacionalmente começar a fazer muitas contas com isso, tá? Sem fatorial, por exemplo, você nem consegue fazer nessa calculadora Cássio, né? Não tem dígito suficiente ali para responder esse problema. Beleza, pessoal? Espero que vocês tenham gostado. Essa é só a primeira parte da aula de determinantes. A gente vai ver, obviamente, métodos mais fáceis de calcular esse determinante, tá? Mas para determinantes mais comuns, que são de matrizes 2 por 2 e 3 por 3, a gente já tem esse resultado, tá? Beleza? Até a próxima.